Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais este sábado, dia 24 de julho, estamos quase a terminar o mês de fevereiro. E aqui estamos novamente para mais um estudo, é o estudo dos sábados, que é o estudo do livro do Céu e do Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e estamos no capítulo 4, intitulado O Inferno. Hoje vamos, como sempre, fazer o complemento deste estudo com os comentários do livro Justiça Divina, de Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, que foi uma mensagem recebida durante o estudo que eles estavam a fazer do livro do Céu e do Inferno, numa reunião pública no dia 24 de fevereiro de 61. E, portanto, eu achei muito interessante esta questão. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2024. E, portanto, foi há 62 anos, exatamente faz neste dia 62 anos, que este estudo foi recebido por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Ele está na página 37 do livro Justiça Divina, é o capítulo 11, e eu aqui faço a ressalva que já fiz o outro dia, que é, nós estamos na primeira parte do capítulo 4, no item 7, mas como os livros não têm a mesma sequência, aqui no livro Justiça Divina aparece que é a primeira parte, capítulo 5, item 7. Se vocês forem ao capítulo 5, vão ver o capítulo 5, e eu aqui estou a confirmar para não vos dizer nada que não esteja correto, vão ver que o capítulo 5 começa, os livros fecharam-se, no item 9. Portanto, o item 7, 8, 7 e 8 dos atuais livros, das edições que nós temos, o Céu e o Inferno da Verdade e Luz, que são as novas edições, não é? Ou as edições antigas, enfim, são edições diferentes, e não vamos agora alongar-nos muito nesta questão das datas, porque eu já referi este assunto num estudo anterior. O sétimo, o item sétimo e oitavo ainda se inclui no capítulo 4. E, portanto, nós hoje vamos estudar o item 7 do capítulo 4 do livro O Céu e o Inferno está certo, mas o comentário do livro Justiça Divina, capítulo 11, página 37, comenta primeira parte, capítulo 5, item 7. Portanto, é aqui que os capítulos não estão certos, em relação ao livro. Contudo, é o comentário que está relacionado com o que nós vamos estudar, está bem? Eu espero que não tenha sido muito confuso, mas é só para acertarmos aqui os itens. A questão curiosa é que nós estamos a fazer hoje, dia 24 de fevereiro de 2024, 62 anos, 63, perdão, 63 anos após a recepção da mensagem de Emmanuel por Chico Xavier. Ou seja, hoje é dia 24 de fevereiro e eles receberam esta mensagem a 24 de fevereiro também. Gratidão a Emmanuel, gratidão a Chico Xavier, gratidão à espiritualidade que está connosco por esta coincidência, e não há coincidências, como nós sabemos. Posto isto, nós vamos fazer uma breve prece de alinhamento. Convido a todos que queiram fechar os seus olhos e levar o pensamento ao mais alto, respirando profundamente. Vamos conectar-nos com a nossa essência interior, com a nossa consciência, com o nosso espírito. No fundo, com aquilo que nós realmente somos, que somos espírito. Vamos respirar profundamente e elevar o nosso pensamento ao mais alto. Nosso amado Mestre Jesus, a nossa fonte criadora, a nossa... Perdão.
Perdão, ao nosso Pai Celestial, de luz, de paz e de bondade. Amado Mestre Jesus, gratidão imensa por hoje estarmos aqui reunidos no aniversário da recepção desta mensagem pelo nosso querido e amado Chico, ditada por Emmanuel. Perdão. Emmanuel, que já se encontra reencarnado na zona do estado de São Paulo. E nós o iremos reconhecer, assim nos disse Chico, pela sua obra. Pois não é permitido ainda, e não sei se será, irá ser permitido, divulgar quem ele é. E assim, queridos e amados mentores e guias, é com grande alegria que aqui estamos e vos pedimos que fiquem connosco, hoje e sempre, e que assim seja. Queridos companheiros, peço desculpa pelos espirros, mas de facto a temperatura desceu bastante. E andamos todos outra vez um bocadinho aqui em Portugal, um bocadinho com frio. Ora bem, posto isto, agradecemos a todos os nossos amigos, encarnados e desencarnados, que se encontram hoje connosco. Agradecemos a todos por este estudo e vamos começar as nossas leituras e os nossos estudos. Livro do Céu e do Inferno, capítulo 4, item 7. Diz-nos o seguinte, Allan Kardec. Pela localização do céu e do inferno, as seitas cristãs foram conduzidas a admitir para as almas apenas duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. O purgatório é somente uma posição intermediária, momentânea, ao sair da qual as almas passam sem trânsito à morada dos bem-aventurados. Segundo, a crença na fixação definitiva da sorte da alma após a morte não poderia ser de outro modo. Se há somente duas moradas, a dos eleitos e a dos condenados, não se pode admitir a existência de vários graus em cada uma, sem admitir a possibilidade de os transpor e, por consequência, o progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. Se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. E esta frase pode ser lida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, é uma frase de João, no capítulo 20, no capítulo 14, versículo 1 a 3. E aqui temos mais uma vez a questão da interpretação cultural da época, dos interesses sociopolíticos também da época, da necessidade que havia em estruturar toda a vida para além da morte, em paradigmas que nada tinham a ver com o amor, com o apoio, com o progresso, com a evolução, mas em paradigmas que iriam retrair o ser humano pelo medo, pelo jugo do medo, pela subjugação às crenças e às culturas da época. E daí a estruturar-se não foi só nos católicos, foi em quase todas as religiões da época, ou seitas, como aqui nos diz Allan Kardec, seitas cristãs, que assim definiram dois estados extremos, a felicidade absoluta ou o sofrimento absoluto. E o sofrimento absoluto era o sofrimento eterno. Como aqui nos diz Allan Kardec, portanto, a possibilidade de transpor estes dois níveis não existia. E não existindo, não havia progresso da alma. Se havia possibilidade de transpor estes dois, se houvesse possibilidade de transpor estes dois níveis, haveria sim progresso da alma. Nós sabemos que há progresso da alma, não é? Portanto, na posição destas religiões, destas seitas, o não haver o progresso da alma vai diretamente contra a frase que aqui João nos traz
dita por Jesus, que é: há muitas moradas na casa de meu pai. Portanto, havendo muitas moradas na casa de meu pai, há progresso da alma, é uma frase que nos remete diretamente ao processo das escalas dos mundos, da evolução do ser, do progresso do ser e à reencarnação. Não é? Portanto, o ser é culpado, nós aqui no plano onde estamos, todos nós temos culpas, no sentido de todos nós temos uma consciência já que nos indica o que é o bem e o que é o mal, não é? Mas não a culpa que vem desta dualidade entre a felicidade extrema ou o sofrimento absoluto no pós-morte. É mais a culpa que nós vimos, que não é bem uma culpa, é mais uma consciencialização do nosso percurso. Eu não gosto nada da palavra culpa, porque acho que ela é castradora e inibidora, mas é mais uma consciencialização do nosso percurso. O que é que nós temos que melhorar? Como é que nós temos que nos perdoar a nós e aos outros para continuarmos a fazer este processo evolutivo? E nós já sabemos todos que no Espiritismo, e não só, noutras religiões também, e noutras filosofias de vida e noutras formas de estar, existe a evolução do espírito, a evolução da alma, existe a evolução da consciência, ou existe o progresso consciencial do ser. É tudo a mesma coisa, vai tudo dar à evolução de nós mesmos. E, portanto, aqui Kardec, através da espiritualidade, ou por outra, a espiritualidade, através de Kardec, vai-nos aqui marcar mais uma posição distinta que nós temos que entender já nos nossos estudos e na nossa evolução. Não há só dois patamares evolutivos, não há castração de evolução, não há inibição do progresso do ser, antes, pelo contrário, todo ele depende da nossa vontade, da nossa capacidade de compreender, do nosso empenho no progresso de evolução da nossa consciência ou do nosso espírito. E é exatamente neste sentido que Emmanuel comunicou no dia 24 de fevereiro de 61, portanto há 63 anos, a seguinte mensagem que Chico psicografou e que nós agora vamos passar a ler. Gratidão, Emmanuel, gratidão, Chico, estão sempre no nosso coração, não é verdade? E diz o seguinte: espíritos culpados somos quase todos. Julgávamos que o poder transitório entre os homens nos fosse conferido como sendo privilégio, imaginário merecimento, e usamo-o por espada destruidora, aniquilando a alegria dos semelhantes. Contudo, renascemos nos últimos degraus da subalternidade, aprendendo quanto dói o cativeiro da humilhação. Ou seja, nós ainda estamos no início do nosso processo evolutivo. Ainda estamos no início das nossas aprendizagens. Não gostamos de nos sentir culpados, não gostamos de nos sentir humilhados, mas ainda trazemos em nós muitas vezes esta espada destruidora que aqui nos fala Emmanuel, para, através do jugo da culpa e da humilhação, degladiarmos aqueles que não são como nós, que não fazem o que nós queremos, que não pensam da forma que nós pensamos. E assim, muitas vezes, sem pensar, nós vamos aniquilar a sua própria alegria. Ou seja, é um padrão, é um paradigma que ainda está colado à nossa mente subconsciente, que nos vem destes tempos progressos, desde a implementação desta cultura do medo, e que nós temos que ir tirando de nós, não é? Temos que ir nos libertando pelo perdão, libertando pela consciencialização, pelo exercício muitas vezes do silêncio antes de falar, para podermos ter tempo de pensar no que vamos dizer, do pensar como vamos reagir. E continua Emmanuel: acreditávamos que a moeda farta nos situasse a cavaleiro dos desmandos da consciência.
Entretanto, voltamos à arena terrestre, em doloroso pauperismo, experimentando a miséria que infligimos aos outros. E aqui está o processo reencarnatório. Se nós acreditávamos que era por termos dinheiro bastante, termos bens materiais, que fazia de nós cavaleiros dos desmandos da consciência, ou seja, destemidos, altivos e orgulhosos, que não ligávamos de todo à questão consciencial, ao desencarnarmos e ao voltarmos a reencarnar, a voltarmos à arena terrestre, nós vimos que vimos com uma situação de pauperismo, ou seja, podemos vir com uma situação de aprendizagem extremamente oposta àquela que tínhamos de necessidade financeira, de miséria, para aprendermos em nós mesmos as lições que fizemos os outros sofrerem. E aqui temos o processo reencarnatório não como culpa, não como castigo, mas como lição não aprendida, tal como na escola. Se nós não aprendemos uma lição na escola, nós vamos ter que voltar a repetir essa lição. Se nós não passamos um ano, nós vamos ter que repetir esse ano para podermos entender essas aprendizagens e ter consciência intelectual para passar para o ano seguinte. E o processo reencarnatório é este mesmo. E continua Emmanuel. Admitíamos que as vítimas dos nossos erros deliberados se distanciassem para sempre de nós depois da morte, mas tornamos a encontrá-las no lar, usando nomes familiares, no seio da parentela, onde nos cobram, às vezes com juros de mora, as dívidas de outro tempo, em suor do rosto, no sacrifício constante, ou em sangue do coração, na forma de lágrimas. E aqui temos a escola da reencarnação a funcionar e normalmente funciona dentro das nossas próprias famílias, é onde nós temos as lições mais difíceis, mais duras, porque é com eles que nós temos a aprendizagem do perdão, a aprendizagem do amor, a aprendizagem da aceitação e por aí vai, não é? Suponhamos que os abusos do sexo nos constituíssem a razão de viver e corrompemos o coração das almas sensíveis e nobres com as quais nos harmonizávamos, vampirizando-lhes as existências. No entanto, regressamos ao mundo em corpos dilacerados ou deprimidos, exibindo as estranhas enfermidades ou as gravosas obsessões que criamos para nós mesmos, e aqui estamos a falar de auto-obsessão, a estampar na apresentação pessoal a soma deplorável dos nossos desequilíbrios. E aqui Emmanuel nos vai dando vários exemplos possíveis para entendermos o processo, não da culpa, como eu já disse, mas Emmanuel utilizou esta mesma palavra para que nós possamos refletir sobre ela, para que nós possamos meditar sobre ela e para que nós a possamos exorcizar de dentro de nós mesmos. Porque a culpa tem uma vibração, só a palavra em si, tem uma vibração demasiado baixa em termos energéticos. E só a palavra em si já nos inibe. Portanto, a forma que nós temos de libertar-nos deste estigma e podermos estar em melhores condições de refletir em nós mesmos sobre estes nossos ainda processos de aprendizagem é transmutar esta mesma palavra em processo de aprendizagem na roda de Sansara, ou seja, na roda das reencarnações, das aprendizagens constantes sobre aquilo que ainda temos para aprender, que ainda não aprendemos. E Emmanuel vai nos fazer a seguir mais um comentário para terminarmos este nosso estudo que diz assim: espíritos culpados, somos quase todos. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e
ascensão. Atendamos às boas obras quanto nos seja possível. Portanto, quanto mais, melhor para nós, quanto mais nós conseguirmos transpor todas estas barreiras em nós, melhor nós estamos na nossa caminhada de resgate, de reajuste, de burilamento e de ascensão, como nos diz Emmanuel. Cada migalha de bem que faças é luz contigo, e nós sabemos que luz é amor. E, portanto, é a luz contigo, clareando os que amas. E assim é, porque, de conformidade com as leis divinas, o aperfeiçoamento do mundo depende do mundo, mas o aperfeiçoamento em nós mesmos depende de nós mesmos. E nós hoje já vamos tendo a consciência de perceber que o aperfeiçoamento do mundo que depende de nós, e se nós conseguirmos ir nos aperfeiçoando, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a aperfeiçoar também o mundo onde vivemos. Nós hoje já temos a capacidade de entender que as nossas ações não são só, não dizem respeito só a nós mesmos, não dizem respeito só àqueles que estão mais próximos de nós, mas as nossas ações, sejam elas no bem, sejam elas no menos bem, vão ter impacto no mundo todo. E eu até atrevia-me a dizer que vão ter impacto para além deste nosso planeta Terra, para além desta nossa galáxia, como nós já vamos tendo essa capacidade de entendimento. E por isso, nós estamos tão empenhados em fazer aquilo que pudermos para nos entendermos melhores a nós mesmos, para nos perdoarmos, para nos conhecermos, para nos amarmos. Queridos companheiros, é isto que Emmanuel ditou a Chico há 63 anos, exatamente no dia de hoje. E nós ainda estamos a aprender, não é? Nosso querido Chico tanto trabalhou para todos nós, para esta imensa humanidade e para além dela, nos proporcionou nós termos hoje tantos ensinamentos, e não só Chico, mas Chico, e nós estamos assim muito gratos, muito felizes por podermos ter estas orientações, estas bênçãos que nos vêm do alto. E Chico continua, por certo, como Emmanuel, embora reencarnado, e tantos outros espíritos de escola a olhar e orientar-nos a toda a humanidade. Suzy, boa noite, bem-vinda. Queres comentar alguma coisa? Boa noite. Boa noite. Gostei muito, é uma lição muito interessante e gostei muito. Portanto, eu acho maravilhoso o Emmanuel reencarnado e quem puder privar com ele, quem puder, pronto, com todo o conhecimento que ele tem, eu acho que os pais devem ser pessoas maravilhosas também, não é? Por isso o acolheram. E quem puder estar perto dele, é uma pena nós não sabermos, mas de facto, se calhar não convém, né? Não convém, até para a segurança dele. Para a sua própria Sabemos, proteção e da obra que ele tem que fazer. exatamente, não sabemos qual é a obra que ele vai fazer agora, que vai trazer. Não sei se. O Chico revelou na altura a Geraldinho e a outras pessoas que conviviam com ele, a grande roda de amigos que ele tinha, que ele iria estar dedicado ao estudo, continuar dedicado ao estudo, iria ter uma carreira universitária. Portanto, Pois, pensa-se que poderá ser por aí, ou pelos livros, ou pela escrita, ou pelo ensino, ou por alguma coisa. Sabe-se também que Chico ficará, já está neste momento, visto que ele está reencarnado, a orientá-lo da espiritualidade para que ele consiga passar as provas que nós sabemos que este mundo ainda tem e que muitos se perdem, não é? Muitos se sim, sim, perdem, e sim. nós temos de estar sempre muito vigilantes para que não nos percamos também. O Chico pedia sempre, nas suas orações da noite, proteção para não se desviar do caminho. E era o Chico. E era o Chico, exatamente, e era o Chico, exatamente. Era o Chico. Porque é o que acontece.
acontecem, né? Muitos vêm com um bom caminho pela frente e depois perdem-se, É muito difícil. o que é uma Este pena. mundo é É, difícil. Este mundo é difícil. é sim, senhora. Obrigada, Suzy. Uma boa Muito noite para obrigada. ti, uma boa noite para todos. O nosso tempo está a chegar ao fim e até segunda-feira, se Até assim Deus o segunda-feira, o nosso permitir. Evangelho no Lar. Exatamente, É se isso Deus assim o mesmo, permitir. Exatamente. isso mesmo. Então vá, até segunda, Suzy, um beijinho grande. Bom Deus até domingo, segunda. Tá, bom bom domingo também. descanso e um Bom bom domingo descanso. para todos, e um bom descanso. Obrigada. Se Deus assim o permitir.